Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando os elementos anatômicos do sacro e do cóccix, que são os dois ossos inferiores que fazem parte dos ossos da coluna vertebral. Então vamos começar com o sacro. O sacro é o nosso primeiro osso que vamos trabalhar. Resgatando algumas informações que nós já passamos na aula que nós apresentamos os ossos da coluna vertebral, o sacro ele é a fusão de 5 vértebras que estão fusionadas entre si e vão formar esse osso que tem uma base e tem um formato em forma triangular, ó, com o elemento inverso. A base ela é superior e a parte mais fina é inferior. Por quê? Porque a transmissão da carga passa nesse nível aqui para o osso do quadril. Teoricamente, eu não suporto mais carga nesta região inferior do nosso sacro. Quais são os elementos anatômicos que nós vamos ter no osso sacro? Primeiro elemento anatômico, o sacro ele tem duas faces, uma face anterior e uma face posterior. Nessa vista, eu estou vendo a face anterior do sacro. Então, vamos a ela. O que eu vou ter na face anterior do nosso sacro? Eu vou ter esse elemento que nós chamamos de linhas transversais, que corresponderiam ao espaço de fusão entre uma vértebra com a outra, que na coluna vertebral seria o espaço do disco intervertebral. Como a vértebra no sacro está fusionada, eu não tenho disco intervertebral. Então, eu vou ter as linhas transversais que estão ocupando esse espaço. Nós temos 4 linhas transversais na face anterior do nosso sacro. Eu vou ter os forames sacrais anteriores, que eu tenho de um lado e tenho do outro. Nós só utilizamos o recurso de pintar para marcar bem os forames sacrais anteriores. Esses forames sacrais anteriores vão ser o local de passagem do plexo lombosacro aqui, vão ser a passagem das terminações, dos ramos anteriores que vão constituir os nervos do plexo lombosacro. Tá? Eu também vou ter, agora já na face posterior do sacro, eu vou ter a crista sacral mediana. Lembra do termo mediano? É tudo aquilo que está exatamente no plano mediano, é uma crista sacral mediana. Essa crista sacral mediana, eu vou ter mediano, vou ter uma lateral, crista sacral lateral, ou seja, crista sacral lateral de um lado, crista sacral do outro, apenas a mediana, que é ímpar, a crista sacral ela é par. Nestas cristas sacrais, eu vou ter a fixação, então, do glúteo máximo aqui, ó, se fixando. Lembra que o glúteo máximo se insere naquela linha glútea posterior da asa ilíaca do osso do quadril e vai se fixar nesta cristas sacrais laterais. Por isso, da necessidade e da existência das cristas sacrais laterais. Eu vou ter entre a crista sacral mediana e a crista sacral lateral, eu vou ter a crista sacral intermédia, que é também um local de inserções musculares. A crista sacral lateral e a crista sacral intermédia e a crista sacral mediana, elas são locais, são saliências que facilitam as inserções dos músculos que estão fixos nesta região. Eu vou ter os forames sacrais posteriores, são os mesmos forames que eu visualizava antes nessa vista aqui, só que na outra vista nós chamamos de anteriores, nesta vista nós chamamos de posteriores. Eu vou ter o hiato sacral, é um ponto anatômico
é uma abertura que dá no final desse canal sacral. Observa, eu tenho o canal sacral e aqui eu tenho uma abertura. Esta abertura nós chamamos de hiato sacral. E o outro elemento que eu vou ter na face posterior é a face auriculares. Essa face auricular, ou faces auriculares, porque ela é par, ela é a face auricular que vai se articular com o osso do quadril para formar o cíngulo pélvico aqui. Esta face auricular, o professor Didi desenvolveu uma técnica que ele chama de DDD, dica do Didi, para o aluno não esquecer o nome dessa face auricular. Aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, o site Aula de Anatomia, foi criado em 2001 aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma bolacha que ela é chamada orelha de macaco, né, que é o nome da bolacha. Ela tem um formato muito parecido, lembra muito a face auricular. Então, aqui no Rio Grande do Sul, quem for comer esta bolacha, lembra da face auricular que nós temos no osso do sacro. Na base do sacro, lembra que eu comentei que a base era superior e o ápice é inferior? Eu vou ter, na base do sacro, o processo articular superior. Por que eu tenho o processo articular superior? Porque o sacro vai se articular com L5. Então, o processo articular de L5 precisa se articular com o sacro. Então, o sacro na base tem que ter o processo articular superior. Eu vou ter o canal sacral, que basicamente vai passar o cordão, o elemento anatômico que está aqui, não passa mais medula, até porque é um canal mais estreito, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, a medula termina na L1, mas o cordão terminal, ele continua a nível de canal sacral, né? Então, nós temos ainda o canal vertebral e o canal sacral, continuando com o cordão terminal aqui, e eu vou ter o promotório. O promotório é esse elemento anatômico da nossa primeira vértebra sacral aqui, esse elemento anatômico visto na face anterior, que facilita a identificação desse promontório. Agora passamos aos elementos anatômicos do cóccix. O cóccix, ele é um osso formado por 4 vértebras que estão fusionadas, ó. 4 vértebras fusionadas, né? Ele vai ter uma face superior, onde nós vamos ter o processo transverso da primeira vértebra coxígena, certo? Depois eu não tenho esse processo transverso e eu vou ter o corpo das vértebras coxígenas, ó. São em 4 porque esse osso é formado pela fusão de 4 vértebras coxígenas, né, que vão formar o nosso cóccix. O cóccix, ele tem um elemento importante porque ele não se articula com nada inferiormente e superiormente com o sacro. Ele é muito comum numa queda em que eu caia posteriormente com a região glútea contra o solo, eu fazer fratura de cóccix. Isso incomoda, é muito dolorido uma fratura de cóccix. Estes são os elementos anatômicos que nós temos no sacro e no cóccix. Esta é a bibliografia que foi utilizada para o desenvolvimento e para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado vocês a entender melhor o sacro e o cóccix. Agradecemos que você esteja assistindo esta aula e até uma próxima aula. O nosso muito obrigado.